Vamos começar então, gente? Vamos decolar? Eu estive pensando, essa mensagem não é uma mensagem para quem quer ensino. Essa mensagem não é para quem quer apenas aprender. Essa mensagem é para aqueles que não se contentam mais com apenas hebraico, aramaico ou grego. São pessoas que querem Ele, querem sentir o cheiro dele, o toque dele, no seu dia a dia. Então eu creio que vocês são os famintos dessa noite, assim como eu sou faminto por Ele. E essa mensagem é para esse tipo de pessoa. E a minha oração é que eu e você possamos sair daqui mais famintos, ou pelo menos sedentos por Ele, no nosso dia a dia. Desde que eu tenho vivido isso que vamos chamar de mensagem, que na verdade não é uma mensagem, é um testemunho de vida. Isso tem mudado a minha história, a minha vida, o meu dia a dia. E depois que eu ministrei lá no Jordão essa mensagem, eu confesso que durante um período de tempo, embora eu continuasse o meu convívio com o Senhor, eu percebi que eu deixei de aplicar o princípio da consciência. E o que eu percebi em mim? E Deus falou comigo, agora esses dias atrás. Ele falou assim, você continua me buscando, você continua estando comigo, você continua me ouvindo, ok, ótimo. Mas você está deixando uma ferramenta que eu te dei. Você não está acionando a tua consciência. E era um momento da minha vida que eu estava passando por medos. Todos aqui já passaram por medos na vida, né? Situações que você não sabe o que fazer ou que você está desesperada. E eu estava numa situação assim. E eu busquei ao Senhor Jesus e Ele me levou a um texto, a um salmo onde Davi fala que ele encontrou o refúgio dele na presença do Senhor. E naquela hora que eu li o salmo de Davi, Deus falou comigo, Jesus falou comigo e falou assim, eu já te mostrei esse lugar. Só que você está se esquecendo de usar esse lugar. O lugar de ser consciente de que Ele está comigo. Consciente da presença dEle. E eu vou dizer para vocês, só tem uma forma de nós vencermos os medos da nossa vida. Não é fugindo deles, é enfrentando-os. Mas os enfrentando com Jesus. Não só de palavra, de fato, como um escudo à nossa frente. Aí ele se torna assim o teu escudo, o teu baluarte, o teu socorro sempre presente. Mas isso se dá por fé, não por sentimento. E é esse o nosso assunto dessa noite, né? A consciência da presença. Existem dois papéis essenciais para todos nós que somos aliançados com Jesus Cristo na nossa existência e na nossa trajetória da nossa geração. O primeiro papel diz respeito ao nosso papel individual como filhos dele, que é o nosso relacionamento com ele. E o segundo diz respeito ao nosso papel como igreja dele, que é a família dele, a coletividade dele agindo juntas, como um corpo. Então nós temos que pensar sempre na nossa vida, como ela está em relação a Deus. Eu como indivíduo, filho, e eu como igreja dele. Porque a forma de Deus agir na terra hoje chama-se corpo de Cristo. Corpo de Cristo nós chamamos de igreja, onde Ele é o cabeça. Então são duas dimensões que nós nunca podemos perder de vista. Senão nós vamos ter uma vida falha, uma vida imperfeita, uma vida deficitária, no que diz respeito ao que Deus tem para nós, na nossa existência, nessa geração. E quando eu estava pensando a respeito disso, eu constatei, lendo algumas pesquisas, de que foi feita uma pesquisa entre jovens que foram criados na igreja pelos pais, e eu acredito que muitos de nós aqui têm essa situação. Ou você foi criado dentro de uma igreja pelos teus pais, ou você cria os teus filhos dentro da igreja. E não tem nada de errado nisso. O problema foi o resultado da pesquisa. O resultado da pesquisa apontou que 60% desses jovens, quando atingiam a maioridade, eles deixavam a igreja. E sabe o que é o pior? Eles deixavam a igreja, mas dentro do coração deles, eles estavam deixando Deus também. Porque ligam uma coisa com a outra. Se a igreja é hipócrita, eu não vou confiar no Deus da igreja. E 60% desses jovens começaram a deixar as igrejas. E foram perguntados em entrevistas por que motivo eles deixaram.
essas igrejas? E eles responderam assim: porque ela não é relevante para a minha vida. Ela não é relevante. Que importância tem uma igreja para a minha vida? Esses jovens falaram. E eles começaram a ser então interrogados sobre o que você considera ser relevante para você, uma igreja relevante. O que está faltando na nossa igreja? Os pesquisadores perguntaram. E eles responderam assim: nós desejamos uma igreja que não seja hipócrita. Uma igreja que busque viver o que ensina. Busque viver o que prega. Porque de teoria, de hebraico, de aramaico, de teologia, cansamos. De cabeça cheia, de conhecimento que só incha, cansamos. Em outras palavras, estavam dizendo que nós precisamos do fluir do amor que edifica. E esse fluir do amor que edifica é só através do próprio amor, que é o próprio Cristo, que está comigo aqui, ministrando vocês agora. A outra resposta deles foi assim: uma igreja relevante é uma igreja que esteja pronta a nos ouvir naquilo que nós temos dificuldade e dúvidas. E não uma igreja fechada dentro de um monte de doutrina, de um monte de situações que me isolam e nem me ouvem. Igreja relevante é uma igreja que possa me ouvir, e mais que isso, ela possa me dar uma resposta divina à minha questão. Porque a igreja é formada por quem, gente? Por filhos de Deus, a semelhança de Cristo. O que as pessoas esperam de nós são respostas divinas, porque a nossa essência é divina. Agora eu pergunto para vocês: nós conseguimos fazer isso sozinhos? Só pelo nosso esforço, só pela nossa dedicação, só pelo nosso preparo, só pelo nosso estudo? Eu não estou desmerecendo nenhuma dessas coisas, porque elas são importantes. Mas será que só isso resolve? A prática demonstra que não. Pega a tua vida e some dela. Seja sincero com você mesmo nessa noite. A prática demonstra que não resolve. Nós precisamos, na verdade, desesperadamente de mudanças estruturais profundas dentro de nós mesmos. Mudanças estruturais profundas dentro de nós mesmos. E não existe outra forma a não ser fazer isso na presença de Jesus. A não ser fazer isso na presença de Jesus. Diante disso tudo, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre quem nós temos sido como igreja e quem nós temos sido como filhos de Deus nessa geração. E eu separei de uma forma didática assim 3 tipos de pessoas que andavam com Jesus enquanto ele estava como homem aqui na terra. E eu descobri e separei de uma forma bem simplificada e didática que existiam 3 tipos de pessoas que andavam com Jesus. O primeiro tipo se chamava multidão, o segundo tipo se chamava seguidores ocasionais e o terceiro tipo se chamava discípulos. E a ordem de Jesus para a igreja dele não era de ide e gerai multidão, ide e gerai seguidores ocasionais. Ele falou assim: ide e fazei discípulos. Qual a grande diferença entre esses 3 públicos que andaram, viram Jesus face a face, tiveram a oportunidade de ouvi-lo? Qual a diferença entre elas? O seguidor, a multidão. A multidão é aquele grupo de pessoas que está buscando Jesus por um interesse pessoal. É uma necessidade financeira, uma necessidade de cura, algo que ele precisa de ajuda. E ele entendeu que é só o divino que pode ajudá-lo. Só que essa pessoa veio, encontrou ajuda e deixou de andar com o Senhor. Apenas estava interessada em ser socorrida num instante. Não existe nenhum compromisso, nenhum vínculo dela em andar com Jesus. Apenas ela havia um interesse egoísta dela, que uma vez satisfeito, agora eu sigo minha vida do meu jeito. Eu não preciso andar com Jesus. A multidão fala de muita gente. Existe muita gente fazendo isso. Muita gente entrando na igreja, ficando um tempinho e saindo. Como seguidor, como multidão.
O segundo tipo fala de seguidores ocasionais. Seguidor ocasional é aquele cara que se interessa por Jesus porque vê nele algo interessante, algo revolucionário, algo que no momento mexe até com ele, e ele fica interessado em aprender mais a respeito desse Jesus. É como Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, que era a cúpula religiosa judaica. E ele se interessava tanto por Jesus e por ouvir os ensinos de Jesus, que a Bíblia nos mostra que ele saía à noite, escondidinho, para se encontrar com Jesus sem que ninguém visse. E ele queria sentar na frente de Jesus, ouvir o ensino de Jesus, e uma vez recebendo o seu ensino, ele saía, sem nenhum tipo de compromisso com Jesus. É o típico do comportamento religioso. Você também está interessado só naquilo que é teu. Você gostou da mensagem, você simpatizou com a mensagem, se sentiu à vontade com aquela mensagem, e você quer aprender mais com aquilo. Mas não passa disso. Não existe um vínculo, uma ligação com a pessoa de Cristo. Esses são os seguidores ocasionais. A nossa vida, a nossa família, a nossa igreja está cheia de seguidores ocasionais. Aqueles que gostam de vir, que acostumaram a vir a encontros, e não tem nada de errado nós virmos a um culto no domingo. O errado é a atitude com que nós vimos, com a qual nós dirigimos o culto. Qual atitude? Esses seguidores ocasionais, eles só vinham para ouvir algo, se interessavam e saíam comentando: a pregação estava muito boa, hoje eu aprendi algo. O culto no objetivo não era esse. Mas existia um terceiro tipo de pessoas que andavam com Jesus. E esses eram chamados de discípulos. Esses abriram mão do seu estilo de vida, saíram da sua zona de conforto, executaram algumas renúncias, abdicaram de algumas coisas da vida, porque entenderam que não havia nada mais precioso do que Jesus. A igreja, a noiva ataviada, é uma noiva cheia de discípulos, cheia de pessoas sedentas por Jesus, que querem Jesus, não só no domingo, uma horinha ali, não só numa célula, todo dia, toda hora, todo instante. Essa mensagem é para pessoas assim, pessoas que querem ser discípulos. Os discípulos, além de uma série de características de compromisso, de serem ensinados, de renúncia, de abdicação, de sede e fome por Jesus, eles tinham uma característica que os outros não tinham. Eles viviam na presença. Eles viviam na presença de Jesus. E essa é a característica que eu quero destacar nessa noite. O discípulo é aquele que anda junto. É aquele que está junto. É aquele que em alguns momentos é até confundido, porque o cheiro se confunde de tão próximo que está. Como tem sido a tua vida hoje? Faça uma autoavaliação sua e veja se o teu comportamento, a tua atitude para com Deus, como filho e como igreja, tem sido de multidão, de seguidor ocasional ou de discípulo. Mas não para que você se sinta condenado ou pesado por isso, mas para que você se sinta desafiado a viver consciente da presença dele. Essa mensagem para vocês não é ensino, embora tenha o aspecto ensino, mas ela é um desafio. Eu estou desafiando vocês, assim como a mim mesmo, a viver essa consciência. Jesus, há poucos dias atrás, falou comigo: você se esqueceu de acionar a consciência que eu te ensinei. Por isso você está sentindo medo, por isso você está se sucumbindo ao medo, por isso você está sendo governado pelo medo. E ele me trouxe de volta a essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês hoje. E eu percebi, sabe o quê? Que nós, seres humanos, fomos programados para viver ausentes da presença. Mas Jesus veio fazer uma obra de restaurar-nos a comunhão contínua. E nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouco, de uma forma gráfica, explicando isso para vocês bem direitinho.
Mas um belo dia estava eu andando por uma mata que eu gosto de orar. Já faz uns 2 anos ou mais que eu vou lá. Eu tenho experiências com Jesus naquele lugar que são tremendas para a minha vida. Eu estou até escrevendo a respeito delas. Acredito que um dia vocês vão poder ler. Amém. Amém. E teve um dia específico que eu entrei por um caminho, por uma trilha. E quando eu entrei naquela trilha, eu ouvi no meu coração falar assim: caminho de Emaús. E ao ouvir aquela palavra, logo eu fui no texto que contava sobre a história de 2 discípulos que estavam indo de uma cidade a outra por um caminho chamado Caminho de Emaús. E esses 2 discípulos estavam desanimados, tristes, porque o mestre tinha morrido. A promessa tinha morrido. A presença tinha desaparecido. E agora, para um discípulo, que a maior característica dele é viver como que se sustentado pela presença de Cristo, como que se animado pela presença de Cristo, de repente o sol se foi. E esses 2 discípulos caminhavam tristes por aquele caminho. A Bíblia fala que de repente um homem se aproxima deles e pergunta se pode andar de carona com eles. E esse homem começa a falar algumas coisas para eles que eles disseram que o coração deles queimava enquanto esse homem falava. E depois de um certo percurso, Jesus, percebendo que eles não reconheciam ele, Jesus parou, olhou para eles e falou algo que mudou a minha história. Ele falou assim: até quando vocês vão se demorar em compreender e em crer em tudo que a palavra diz a meu respeito, em tudo que os profetas disseram? O que me chamou a atenção nessa experiência foi duas palavras. Até quando vocês vão se demorar em 2 pontos: compreender e crer. Nós escutamos muitos falar em crer, em fé, e é óbvio que isso é fundamental. Sem fé não há como se relacionar com Deus. Sem fé eu não posso ter a consciência da presença dele comigo aqui agora. Ok? Mas tinha outra palavra que Jesus falou àqueles discípulos. Ele falou: até quando vocês vão se demorar em compreender isso? Compreender isso. E isso começou a me levar a uma meditação, a um estudo um pouco mais profundo sobre tudo isso, que passou inclusive por aquilo que eu chamei de propósito existencial, que está lá em Isaías 43, 7, onde o profeta Isaías, um dos maiores e mais precisos profetas da história, ele coloca dizendo assim, que nós os homens fomos criados para a glória de Deus. O propósito de eu e você existir, sabe qual é? É andar juntinho com Ele, comunhão com Ele, ter coisas em comum com Ele. Quando nós não vivemos isso, nós podemos estar vivendo um monte de fragmentos do propósito, mas não a essência do propósito. E de fragmento, você não se sustenta. Você precisa da essência. E essa mensagem é uma proposta que eu e você voltemos à essência nossa. A essência de ser discípulo de Cristo e de andar com Ele todo dia, compreendendo e crendo que Ele está comigo e no que Ele fala. Isso muda a nossa história. Eu sei de pessoas desse grupo que experimentaram coisas desse tipo depois da mensagem lá de baixo, lá do Jordão. E eu quero crer que outras de hoje à noite vão experimentar isso. Mas essa não é uma mensagem para você sentir algo aqui necessariamente. Essa é uma mensagem para você construir algo amanhã. Essa mensagem é para o dia de amanhã, e de depois de amanhã, e de depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim por diante. Esse é o objetivo, esse é o foco. Na nossa origem, quando nós pegamos lá em Gênesis capítulo 3, qual foi a primeira reação do homem depois da queda? A Bíblia fala que a primeira reação do homem foi se esconder da presença. Foi se esconder de Deus. Foi ficar fugindo da presença de Deus. Essa reação inata de um homem caído, de uma mente caída, continua nos perseguindo. Como se
Deus não fosse alguém bom, não fosse alguém que nos ajudaria. Isso precisa ser desconstruído dentro de nós, para que a gente possa experimentar essa essência do que é o nosso propósito existencial. Para aplicar isso para vocês entenderem, eu gosto de usar a figura que eu contei já para vocês. Vocês já se devem lembrar da mensagem lá. Lembra que eu falei do óculos, né? Eu nunca tinha entendido dessa forma. Mas imagine que estão vendo meu óculos aqui, né? E eu agora não estou vendo vocês. Mas a lente que você está vendo aqui nesse óculos, considere ela como a fé. Ok? Eu não estou conseguindo ver e me relacionar com Deus numa dimensão de fé. A partir do momento que a fé é implantada em mim e eu a desenvolvo, eu estou enxergando com os olhos da fé. O grande problema nosso, que a maioria de nós aqui, eu quero crer que todos, experimentamos essa dádiva da fé salvadora um dia. Cristo nos foi revelado pelo Espírito Santo. E nós enxergamos um reino, um Deus, um Pai, um Salvador real. Ok? Mas, a maioria de nós, e eu me incluo, pegamos essa fé, que era só uma lente, e colocamos no bolso. E seguimos vivendo o nosso dia a dia. E daí, quando chega no domingo, de vez em quando, você lembra de tirar a lente e colocar para enxergar um pouquinho com o olho da fé enquanto o pregador está pregando, para ver se você acredita no que ele está falando, se aquilo tem alguma coisa para a tua vida. De repente você nem usa mais, você esquece daquilo e você vive num automático de viver pelo que você vê e sente. E é aí que entra a grande, para mim, uma grande revelação. Quando Jesus exortou aqueles 2 discípulos, ele falou assim: até quando vocês vão se demorar em compreender e crer? Imagine que a compreensão, que a consciência, é essa armação aqui do óculos. Estão vendo a armação minha? Do meu óculos? A armação preta? Essa armação, ela tem o poder de manter os meus olhos sempre com as lentes da fé. Se não fosse essa armação aqui, e eu usasse, até aqueles monóculos tem armação, né? Mas se eu usasse aquele monóculo que o pessoal bem antigo usava para ler algo, colocava tipo uma lupa ali e depois guardava no bolso, eu não andaria olhando com as lentes da fé. Mas quando eu uso a minha consciência, eu ativo ela como armação dessa lente, eu passo a andar todo dia, toda hora, enxergando as coisas como Jesus olha. Por que eu falo tanto da presença dele? Experiência própria. Quando você aciona a consciência de que Jesus está com você, a fé sua aumenta. A promessa que ele tem para você, a palavra que ele tem para você, a provisão que ele tem para você, o livramento que ele tem para você, cresce na hora que você aciona essa consciência. E você consegue realmente andar por fé. E você vai enxergar coisas que os outros não enxergam. Você vai experimentar coisas que os outros não experimentam. Você vai ter uma sensibilidade que os outros não têm. E você vai poder agir, realmente ser luz do mundo e sal da terra. Porque a fonte está reconhecida. Você está enxergando conforme ela. Que é Jesus presente com a gente. Essa é a figura do óculos, que mostra a importância de nós acionarmos a questão da consciência. A nossa consciência. Por que é importante saber disso? Gente, a nossa consciência, que é um atributo que Deus nos deu, nos criou com ela, é uma capacidade que tem de determinar o que é real para mim. Eu tenho consciência que eu estou agora à noite falando a um público. Isso é real para mim. A minha consciência está aqui. Eu não estou num café com a minha esposa. Agora seria bem gostoso estar lá tomando um cafezinho quente nessa hora. Mas isso não é real. Mas isso não é a realidade. A minha consciência, o que é real para mim é o que estou aqui agora. Então, quando eu falo que a consciência tem o poder de determinar o que é real para a tua vida, você acha que isso é importante? Se não for, eu quero te falar característica e poder da consciência.
A nossa consciência pega toda a nossa energia, a nossa capacidade de vida criativa, intelectual, dons, tudo que nós temos, que Deus nos deu. A nossa consciência pega e canaliza tudo isso naquilo que ela enxerga como real. Se a tua consciência é uma consciência de medo, a tua consciência vai liberar toda a tua força naquilo. E aquele medo vai crescer diante de você. Diante dessas evidências, vocês acham que é importante aprender a usar a nossa consciência? A operar a nossa consciência? Ok. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim: assim como você imagina em sua alma, assim você é. Assim como você imagina em sua alma, assim você é. Ele está falando que existe uma relação direta entre a minha realidade hoje e como eu estou imaginando, como eu estou pensando, onde está a minha consciência. E vou dizer algo para vocês: existe um trabalho das trevas muito forte em nos desviar da consciência de que Jesus está conosco hoje, porque essa seria a maior vitória dela. As trevas conseguem neutralizar a igreja, famílias, bloqueando esse tipo de entendimento. Mas experimente acionar a consciência de que Cristo está em você. Isso vai fazer tua fé crescer. Você vai experimentar vitórias na tua vida que você nunca experimentou. Você está andando simplesmente com o Rei dos Reis. Já viu pessoa passar fome perto dele? Já viu condição de morte ficar morta perto dele? Onde Jesus passava, o que era morto vivia. Se o teu casamento está morrendo, acione a consciência da presença. Você vai começar a ver a ressurreição do teu casamento. Se o teu filho está com problemas, viva a consciência da presença. Você vai começar a ver milagres no teu filho. Eu estou falando de uma vida de milagre. Eu estou falando de uma vida sobrenatural. Eu não estou fazendo coaching com vocês. Eu não estou despertando as capacidades humanas tuas para que você use como um pensamento positivo e consiga alcançar objetivos planejados e mensurados. Isso tudo tem o seu valor e o seu lugar, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de um nível sobrenatural. Eu estou falando de um nível divino. Eu estou falando de um nível de filiação com Deus. Vocês conseguem dimensionar Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vocês conseguem dimensionar isso? Você consegue prever o tamanho dele? Você consegue prever o poder dele? Você consegue prever o amor dele? É disso que eu estou falando, Senhor. Essa é a nossa mensagem. Disso vem essa mensagem que eu escrevi no PowerPoint. Ser consciente da presença de Deus não é um estado eventual, mas refere-se à nossa maneira de existir no mundo. Os nascidos de novo já têm a presença. Precisam agora viver conscientes dela, pois ela ativa a nossa fé e caracteriza os discípulos de Cristo. Esse pequeno texto de 4 frases aqui, 4 linhas, expressam muita verdade neles. Ser consciente da presença não é algo eventual, para usar de vez em quando. Ele refere-se à nossa maneira de existir nesse mundo. Existir a todo tempo, toda hora. Aqueles que já nasceram de novo, em Cristo Jesus, no Espírito, eles já têm a presença. Eles precisam agora viver conscientes dela. Porque essa consciência ativa a nossa fé, nos faz viver realmente por fé, e ela é uma característica dos discípulos de Jesus. Caracteriza o discípulo de Jesus, andar com ele, andar na presença dele. Como funciona a nossa consciência? De uma forma bem, vamos dizer assim, esquemática e simplificada. Eu não tenho nenhum objetivo de esgotar o assunto, só quero facilitar a compreensão, por isso desenhos esquemáticos, tá? Para que você entenda um pouco do que eu estou dizendo, para você ir da seriedade e importância disso. Aqui nós temos o desenho de um homem, de uma pessoa, um ser humano.
né? Com corpo, alma e espírito. Corpo, a parte externa, e na parte interna, no interior, nós temos o azul ali como a alma, e esse amarelo preenchido como sendo o espírito dele. Assim como o nosso Criador é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sendo o único Deus, nós, a sua criação especial, somos corpo, alma e espírito. Número 3, assinatura do autor. Assinatura do autor. Agora imagine eu olhando só o homem interior aqui, a parte do coração, essa região aqui eu estou me referindo, essa região aqui, envolvendo a nossa mente junto. Tá? Eu dou um zoom nesse negócio aqui, e eu amplio. Imagine que esse plano reticulado aqui, com várias partezinhas, simboliza a nossa mente. A nossa mente. E essa esfera, esse círculo, com o C no meio, é a nossa consciência. Nós temos o livre-arbítrio de dizer para essa consciência, vá para lá ou vá para cá. Conscientize-se que hoje está calor e vá correr lá fora. Não. Você pode fazer isso. Você tem a liberdade de fazer isso. Você tem a consciência, você tem a capacidade de mover a tua consciência onde você quiser. Só que ela, uma vez canalizada no pensamento, que por exemplo eu estou pensando, está tão calor hoje, que eu quero ir lá fora. Se eu pensar e imaginar isso, e me conscientizar disso como uma realidade, eu vou fazer por mais absurdo que seja. Então essa ligação mente e consciência é muito importante para nossas atitudes, para as nossas ações. Essa esfera, chamada consciência, ela é a consciência do homem, e ela tem os atributos de concentração e de imaginação. Ela se concentra em algo como real, mas ela também imagina algo que ela não está vendo. Ela tem essa capacidade. Ela é cheia de força, energia e ânimo, ou seja, ela canaliza toda a força da pessoa naquilo que ela está acessando na mente dela. Agora, dentro da mente, por exemplo, esse espaço que a consciência está acessando aqui nesse desenho, é o campo da mente que a consciência está acessando e que a considera como realidade para ela. Se esse campo da mente da pessoa diz para ela, por algum motivo da história dela, foi criada essa verdade, entre aspas, dentro dela e na mente dela, de que ela é feia, e a consciência dela acessar esse lugar, ela se achará a pessoa mais feia do mundo. Por mais que ela não seja. Essa é a relação que existe entre a consciência e a mente. São coisas diferentes, tá? Mente é uma coisa, consciência é outra. Tá entendido o mecanismo, como é que funciona? De uma forma bem simplificada? Vamos passar para o outro. A consciência, então, tem o poder de concentração, de imaginação e de definir o que é real para você. Nossa consciência indica, mas ela não tem o poder de praticar a verdade. Ou seja, o nosso poder de decisão precisa ser guiado a toda a verdade por Deus, numa relação de dependência. Você já vai ver que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela é comunicada por Deus a nós. E uma vez que nós recebemos essa verdade na nossa mente, e nós nos posicionamos conscientes de que ela é uma verdade para nós, nós passamos a viver aquilo como verdade. E aquilo se torna real para nós. E não pense que é tão simples assim. Na vida prática é uma luta. Você tem que vencer fortalezas para acessar essa verdade. Mas nós temos que acionar essa consciência. Então ela pode nos dar poder de concentração, imaginação e definir o que é real para você. Eu estou tentando resumir essa mensagem para não durar 4 horas, só 3 horas e meia. Ser consciente da presença de Deus não é um estado eventual, mas refere-se à nossa maneira de existir no mundo. Como você tem existido no mundo hoje? A tua vida, como ela está hoje? O teu dia a dia, como está hoje? Aquilo que você pensa quando você acorda durante o teu dia? Aquilo que você faz durante todo o teu dia? Tem lugar para olhar para Jesus?
falar com ele, ouvir ele e agir com ele? Se não tiver, é muito possível que você esteja naquela categoria de multidão ou de seguidor ocasional. Mas hoje, ele está aqui te convidando a ser discípulo dele. A andar com ele. Consciente de que ele está com você. Eu vou explicar para vocês agora, também usando um recurso gráfico, o que acontece, por que a presença é tão importante. Por que ela é tão importante? Eu vou explicar desde a origem para vocês. Na origem do homem, em Gálatas capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala que... Como? Gênesis, desculpe. Gênesis capítulo 1, versículo 26, mostra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu imagino os três se abraçando, olhando um para o outro, dando aquele sorrisinho, dizendo assim, é agora? E Deus Pai fala, é agora. Vamos criar a nossa criação especial. E os três dizem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Peraí, Gênesis capítulo 1, 26, cadê o homem? Não existia um boneco de pó. Gênesis capítulo 1, 26. É só em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, que o boneco de barro é formado. Isso quer dizer que eu e você fomos criados dentro de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criaram nós. A Bíblia ainda fala assim, homem e mulher os criou. Criação especial de dentro dele. Acredite, você é uma centelha divina. A gente não tem noção do quanto é especial e por isso temos uma vida miserável. Não temos noção. Precisamos aprender e nos conscientizar disso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa relação de comunhão. Comunhão é ter coisas em comum, ter vida em comum, andar junto, presentes um com o outro. Assim como a Trindade anda junto. O homem é criado dentro de Deus, em Gênesis capítulo 1, 26. E em Gênesis 2, capítulo 7, depois que Deus criou a terra e criou um Éden vegetal, e nesse Éden vegetal que ele criou especialmente para o homem, ele vem até esse Éden e ele molda com as suas próprias mãos um boneco de barro, que até aquele momento não tinha nada de vida e nem de especial, era apenas uma escultura, embora tenha sido uma escultura esculpida por Deus, então eu imagino que tenha sido a escultura, mas não tinha vida, não tinha essência, não tinha propósito, era apenas uma escultura. O que Deus faz? Ele se reclina e de dentro dele ele sopra fôlego de vida de dentro de Deus para aquele boneco, que se torna alma vivente. O ser humano vive. A vida de tudo que se vê na tua volta, desde o reino vegetal, o reino animal e o reino mineral, foi criado pela palavra de Deus. Haja luz. O homem não. O homem foi criado pelo sopro de Deus. De dentro dele, o fôlego deu vida ao homem. Eu e você somos expressão de Deus, criados por transmissão diretamente de Deus. Deus soprou o que estava dentro dele naquele boneco, que então passou a ter vida. Ou seja, a nossa origem é o céu, é de dentro de Deus, é na presença de Deus. A nossa origem, nossa essência é junto com Ele, juntinho com Ele, dentro dele, próximo dele. Tudo que for diferente disso é um cenário de queda, que você verá logo a seguir. O homem na origem, como que se dá? Eu desenhei essa elipse laranja, escrito Deus no meio, para simbolizar a triunidade. Deus é Espírito, certo? Então eu não vou dizer é uma forma de um Espírito, mas imagine que aquele Deus que está ali é a triunidade juntas. Junta com o homem, que tem corpo, alma e espírito, e existe uma ligação de amor entre eles.
Você está vendo essa linha tracejada que envolve os dois? Isso chama-se vínculos de amor e de confiança. Vínculos de amor e de confiança. É como numa aliança de casamento. O homem e a mulher criam uma aliança em torno delas, em torno deles, que tem vínculos de amor e de confiança. O homem foi criado para andar nesse vínculo. Então, o relacionamento consciente, baseado em vínculos de amor e de confiança. O homem foi criado dessa forma. O que acontecia dentro desse homem interior que eu falei na origem, usando os mesmos desenhos esquemáticos que eu apresentei no início? Nós temos a mente desse homem que conhecia o quê? O bem. O homem era conhecedor do bem, porque ele andava com Deus, ele ouvia Deus, seu relacionamento era com Deus. A consciência dele, portanto, estava ligada no que ele ouvia da parte de Deus. E ele tinha uma ligação de amor e de confiança com Deus. Esse era o mapa, digamos assim, esquemático da consciência humana, nesse momento da história da humanidade. Mas houve algo que a Bíblia relata lá em Gênesis, como a queda do homem. A queda da humanidade. O que aconteceu na queda do homem? O homem, com a sua mente conhecedora do bem, com a sua consciência acessando o bem, ligado por amor e vínculo de confiança com Deus, deu ouvidos a um terceiro personagem que não tinha entrado na história até agora. Esse personagem é um personagem espiritual, é um querubim caído, tem poder, e seu único objetivo é matar, roubar e destruir. E o nome dele é Satanás, Diabo, Serpente, tem vários nomes que a Bíblia cita dele. Ele também tem um reino, chamado Reino das Trevas, através do qual ele governa uma infinidade de anjos caídos, que nós chamamos de demônios. O objetivo dessa turma é destruir tudo que Deus ama. Quem que Deus ama? De uma forma especial? Eu e você. Então essa figura chamada, eu chamei aqui de inimigo, que de fato ele é o inimigo, ele se apresenta a esse homem ou mulher, vou colocar os dois juntos, porque os dois erraram. O inimigo vem e ele exerce algo sobre a mente dessa, no caso da mulher, que depois exerceu o nome. Ele influencia a mente daquela pessoa. Ele joga uma informação contrária. O grande problema não está até aí. Até aí tudo bem. Até aí ok. Deus já tinha preparado eles. Não comam daquela árvore que se chama conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus já tinha advertido eles. Mas ela colocou dúvida para com Deus. Ela duvidou da bondade de Deus. Ela duvidou da fidelidade de Deus. Ela duvidou do amor de Deus. Ela duvidou de Deus. E quando ela duvidou de Deus, algo se instalou na mente daquele primeiro ser humano. O conhecimento do mal. E como Deus foi convertido, e tornaram-se conhecedores do bem e do mal. E esse campo de conhecimento do mal gerou nesse homem uma natureza pecaminosa que a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é uma natureza contrária a Deus, inimiga de Deus. Tudo que Deus quer, faz e valoriza, essa natureza iníqua é contrária. E essa natureza se instala na criação especial, na obra-prima que Deus criou. Nossa. O grande problema está naquela interrogação ali. Ó. Todos estão vendo aquela interrogação ali? Duvidou de Deus. Quando o homem deu ouvido a Satanás e praticou a incredulidade e não acreditar na bondade de Deus, ele caiu. Essa foi a queda do homem. O homem na queda. A queda foi o homem sair, afastar-se de Deus, dos vínculos de amor e confiança, dando lugar à dúvida, à incredulidade, pela influência do maligno.
essa foi a brecha, vamos falar assim, que o homem causou ao dar ouvidos ao inimigo. Então veja, lembram que nós tínhamos o homem e Deus e aquele cerco de proteção em volta deles, que eram os vínculos de confiança e de amor, lembram disso? Quem que quebrou esse vínculo? Foi Deus? Foi o homem. Foi o homem que quebrou esse vínculo. Quando ele disse, eu não confio em você, mas eu vou acreditar em você. E esse homem então quebra esse vínculo e passa a estabelecer uma relação com esse ser que chama-se inimigo. E esse vínculo entre eles se dá por engano. Por engano. Acreditem vocês, na nossa mente existe um campo de trevas, de incredulidade, repleto de informações desse ser aqui, ó, que tem que ser retiradas de nós, tem que ser vencidas por nós. São regiões de trevas que precisam ter luz de Cristo acessando. Porque onde a luz entra, as trevas se dissipam. O homem caído. Esse homem caído agora, o que acontece com ele? Deus fica de fora da relação. Está vendo que a conexão lá está interrompida? Agora, olha com quem que ele cria vínculos agora. Com o próprio inimigo, numa ligação de escravidão, de acusação, de todo tipo de destruição. Esse homem agora passa a ter um corpo corruptível. O corpo desse homem, que não foi feito para morrer, a partir dessa queda, que foi a dúvida, a incredulidade de que Deus era bom, tornou esse corpo um corpo corruptível, ou seja, é um corpo que envelhece, é um corpo que fica doente, é um corpo corruptível, ele se corrompe. A alma desse homem, que estava toda sendo construída pela presença de Deus com ele, todo dia, se torna uma alma violada, uma alma doente. E o espírito desse homem, que foi criado para se comunicar com Deus, para ouvir Deus, é morto. Morto. E fica um grande buraco, vazio dentro desse homem. O homem caído, então, esse homem é independente de Deus, por decisão dele. Ele foi entregue, então, à sua própria consciência, sujeito ao engano, ao inimigo, ao egocentrismo e a uma série de coisas. E aí ele começou a agir com desconfiança, incredulidade, justiça própria, egoísmo e uma série de coisas, orgulho. Esse homem, por fim, perde a consciência da presença de Deus com ele. Com isso, ele quebra o sentido existencial dele. Você tem noção da importância que existe do termo propósito existencial? Propósito existencial é para que você existe. Simples assim. Esse homem caído perde isso. Pega a história. Veja o que acontece depois que Adão e Eva são expulsos do jardim para protegê-los também. Começa a formar a civilização. Peguem a história deles até o dilúvio, que é um outro ato de juízo, mas de misericórdia de Deus para com a humanidade. Veja como estava a humanidade naquela época. Aquela era chama-se a Era da Consciência. Sabe por quê? A Era da Consciência Humana. É o homem dizendo assim, eu determino o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é real, o que é imaginário. E esse homem se corrompe de tal forma que Deus precisa visitar o planeta com um dilúvio para poupar uma família, pelo menos. Esse é o homem entregue à sua própria consciência. O homem não foi criado para governar com a sua consciência. Ele foi convidado, ele foi criado para que a sua consciência fosse submissa ao Espírito. E com isso, ele pudesse ter uma vida em comunhão com Deus. Mas isso tudo foi corrompido, isso tudo foi quebrado. Por isso que a queda é algo muito sério e muitas vezes pouco compreendido. As pessoas que estão aí fora, as pessoas que não têm Jesus Cristo revelados no coração delas, essas pessoas estão em trevas. Trevas absolutas. Não importa se elas são até pessoas boazinhas, que fazem coisinhas boas, o interior delas é morto. Só há um caminho, Cristo. Só há um caminho. Olha como é que fica aquele desenho mostrando a mente do homem caído e a consciência dele.
esse homem caído se torna conhecedor do bem e do mal. Mas pelo fato desse homem ter uma barreira de separação agora, que chama-se morte espiritual, separação do pecado, ficou desligado de Deus, o que acontece? O campo do mal acaba invadindo, crescendo e eliminando de geração a geração. Pode observar isso. As gerações foram passando e a coisa foi piorando. Porque a cada geração que não tinha contato com Deus, de presença de Deus, esse campo do bem que foi criado lá no começo começa a ser tomado pelo campo de trevas. O negócio ficou feio, gente. A gente não tem noção. E a Bíblia fala que vai acontecer, antes da vinda de Jesus aqui, que os nossos dias vão se comparar aos dias de Noé. Igreja, abre o olho. Sem Jesus do meu ladinho aqui agora, eu não sou nada. Com Ele, eu sou tudo de volta. Tudo que Deus me criou. Esse é Jesus Cristo. Ele é muito maior do que nós entendemos. Muito, muito, muito maior. Esse homem caído, agora ele tem uma ligação de escravidão com o inimigo. Lembra-se que Jesus veio nos tirar da escravidão do pecado e da escravidão das trevas? Nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Lembra esses textos? Esses textos estão desenhados aqui para vocês hoje, para vocês entenderem. Esse homem tem essa ligação, ele tem uma natureza pecaminosa, iníqua dentro dele, que cresce dentro dele. A Bíblia fala que Deus também conheceu o bem e o mal no sentido de ter visto o mal se manifestar no universo. Quando aquele querubim caiu e levou consigo 1/3 dos anjos, Deus viu o mal surgir no coração desse querubim. Mas Deus não pratica o mal. Quando a Bíblia fala em conhecer, nunca será só um conhecer teórico. Sempre será um conhecer prático. O homem, eu e você, lá em Adão e Eva, nós praticamos o mal. Nos tornamos praticantes do mal. Nós não só vimos que havia uma serpente que tentava nos enganar e nos separar de Deus e dissermos, não, eu continuo crendo no meu Deus. Não. A nossa humanidade disse sim ao mal. E quando disse sim ao mal, tornou-se praticante do mal. É nesse sentido que nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Entenderam a diferença que existe? O conhecimento, a prática do mal reside no homem interior, especialmente nas áreas inconscientes, onde há ignorância e trevas, que fornecem informações enganosas ao nosso respeito, sobre Deus, sobre as pessoas, etc. E quando colocamos nossa consciência nisso, vendo-as como nossa realidade, nós agimos segundo elas. Eu gosto de ir muito naqueles encontros nossos, que tratam de trabalhar o nosso interior, nosso homem interior, nós chamamos de resets. Eu vou lá para trabalhar, mas eu sou ministrado. E cada vez que eu volto de lá, eu percebo uma janela dessa aqui, ó. Mas eu aprendi já. Eu ativo a consciência da presença na hora que eu detecto uma janela de trevas dentro de mim. E sabe o que eu faço? Eu olho para Jesus e falo assim, eu te autorizo a colocar a luz das trevas. Gente, Ele mostra, Ele te guia até o lugar onde surgiu essas trevas dentro de você, onde a tua consciência tem ficado escrava, e Ele vai dissipar as trevas, e Ele coloca uma verdade dEle para você, que te traz de volta ao propósito da tua existência. Deus Pai, através de Cristo, está puxando, convidando toda a humanidade, dizendo assim, por favor, retornem a existência de vocês conosco. É isso que Jesus está fazendo. Então esse é o homem caído. Veja a situação. A história nos conta, eu estou claro que abreviando bastante, que não haveria tempo para falar tudo hoje, mas a Bíblia nos mostra que houve um momento da história que um homem chamado Abrão, no começo, depois chamou-se Abraão, entrou na história da humanidade.
e na relação homem-Deus. Abraão era um homem comum, a mesma situação, uma mente conhecedora do bem e do mal, o mal dominando muitas áreas da vida dele, separação de Deus, escravidão do inimigo, iniquidade, natureza pecaminosa, tudo isso, igualzinho a todos nós, estava nesse homem. Mas a Bíblia fala que algo incomum aconteceu. Aquele homem acreditou em Deus. Deus falou com ele um negócio que eu e você, eu acredito que não faríamos. Sai da tua casa, da terra da tua família, junte tudo, põe nos teus carros de bois aí e pega a estrada, que eu vou te mostrar no caminho para onde você vai. E esse homem disse: sim, Senhor, eu creio. A atitude desse homem dividiu a história. Vocês têm noção do que é isso? Um homem que creu em Deus dividiu a história. Nós pegamos os relatos dos grandes evangelistas de décadas passadas, né? Pessoas que realizavam grandes prodígios e milagres em nome do Senhor. Por quê? Porque eles ousaram acreditar. Porque eles ousaram ser conscientes de que Deus estava com eles em todo o tempo. E esse homem chamado Abraão ousou crer em Deus. Está vendo a resposta dele para Deus? Diferente do homem da queda que duvidou. Esse homem Abraão disse: ok, eu acredito. Tinha todas as condições para não acreditar, mas disse: eu acredito. E porque ele fez assim para Deus: ok, eu acredito, Deus falou assim: eu vou te fazer uma promessa agora. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas, a minha e a tua, é abençoada hoje, porque um homem creu. Você imagina se todos nós começássemos a crer e andar nesse nível de consciência da presença dele, ao ponto de dizer: ok, eu creio. Deus faz uma aliança com esse homem, que a teologia chama de aliança abraâmica. Está lá em Gálatas 3,8. Veja só o que diz lá em Gálatas 3,8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Como apresentou o Evangelho a um homem lá em Gênesis? Que história é essa? Nós não entendemos o que é Evangelho. Evangelho é a boa notícia que Deus está chegando. É a boa notícia que Deus está tocando. É a boa notícia de que Deus tem algo para nós. E aquele homem acreditou nisso. Em Gálatas, lá no Novo Testamento, uma igreja na Galácia, um homem inspirado pelo Espírito Santo fala assim: lá atrás, em Gênesis, o Evangelho foi pregado àquele homem que creu. Em Gênesis 12:3 fala da bênção sobre todas as famílias da terra que crerem como Abraão creu. Que crerem como Abraão creu. O Evangelho foi primeiro pregado a Abraão, que creu e por isso foi declarado justo. Da mesma forma, hoje, na graça, que é a dispensação que nós vivemos, todos os que creem em Jesus são declarados justos como Abraão. E essa boa notícia, que é para toda a humanidade, abençoa e alcança todas as famílias da terra. Abraão era descendente de Sem, homem temente a Deus, que era um dos filhos de Noé. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, que era uma cidade pagã. Abraão tornou-se especial porque deu ouvidos a Deus, respondendo com fé e obediência. A resposta dele a Deus. A aliança abraâmica então compreende descendência, terra e bênção, que para nós hoje, em Cristo, fala da nossa redenção. Um homem que creu em Gênesis tocou a minha vida e a tua vida hoje. Hoje. Depois de muito tempo, o plano de Deus da redenção do homem continua acontecendo, e há um momento que há uma dispensação chamada dispensação da lei, quando Moisés resgata aquele povo que era descendente de Abraão, que estava preso no Egito. Deus traz esse homem para levá-lo até a terra prometida, porque terra era uma das promessas da aliança abraâmica. E Deus então pega e dá para esse povo dele, descendente desse homem que creu, a lei.
Desde os 10 mandamentos até os outros 613 leis, estatutos e ordenanças, que está lá em Levítico, Números, você pode ler. Mas o que essa lei mostra para o homem? Veja que o homem na lei, o povo que vivia naquela época, que viu o mar se abrir, que viu coluna de fogo, que viu as 10 pragas do Egito. Estou falando de pessoas que viram isso. Elas não imaginaram, elas viram isso. Você tem noção do que é o mar se abrir na tua frente? Você ficaria impressionado ou não? Eu ficaria. Esse povo viu isso. Para esse povo, Deus deu uma lei. Só que a mente, o homem interior desse povo, a sua consciência era igual ao de um homem caído. Dividido entre bem e mal, escravo do inimigo, separado de Deus. Mas por causa da aliança que Deus tinha com um homem que creu, Deus deu uma lei a um povo que não cria. Porque Deus é fiel quando Ele faz uma promessa. Se você tem uma palavra de Deus para a tua vida, entenda, você já tem tudo. Se Deus prometeu para você um ministério, e isso está tão distante de você hoje, acredite, Ele vai acontecer. Ele vai criar todas as situações possíveis e impossíveis para que você entenda que existe algo de propósito existencial para a tua vida. Antes que os seus dias se acabem. A lei foi dada para o homem para mostrar a santidade de Deus a um povo que não conhecia Deus, a um povo que era incrédulo, a um povo que era acostumado com a religião no Egito, cheia de deuses e de animais. Deus pega e dá a lei para revelar que Ele era um Deus real e o único Deus, e Ele era santo e justo. Mas também a lei revela que o homem é pecador, que ele não consegue atingir essa santidade sozinho pelas forças dele. A lei mostra que o homem não consegue sozinho a lei, que o homem não consegue recuperar a presença que foi perdida lá no Éden, sozinho, pelo seu próprio esforço. Que só o conhecimento do bem não salva, não transforma, não reconcilia. Só conhecer a letra torna as pessoas autojustas, arrogantes, superficiais, vivendo por aparências. Gente, só conhecer a Bíblia de ponta a ponta, do início ao fim, no hebraico, no aramaico, ok, tudo isso tem o seu valor, é importante. Mas não é isso que nos transforma. O que nos transforma é convívio com Deus. Convívio, relacionamento, presença. Ouvi-lo falar com você. Dar respostas de obediência a Ele. Acreditar nele. É isso que transforma a nossa vida. Esse homem na lei, a lei foi dada para mostrar que esse homem precisa desesperadamente voltar à presença de Deus que foi perdida. E portanto, que um substituto era necessário, que possa cumprir toda a justiça e nos reconciliar à presença. A lei mostra que um cordeiro perfeito precisava ser sacrificado. Lá na saída do povo de Israel do Egito, a Bíblia fala que na 10ª praga, que foi o anjo da morte que visitou os primogênitos, a Bíblia fala que Deus orientou para que cada família pegasse um cordeiro perfeito, sacrificasse e passasse o sangue dele nos umbrais das portas. E a Bíblia conta que durante a noite, enquanto aquele anjo da morte veio e ceifou a vida de vários primogênitos do Egito, quando ele passava pela casa de alguém que tinha o sangue na porta, ele passava por cima. Por isso, a Páscoa judaica, em inglês, significa Passover. Não é Easter. Easter é o termo que se fala em inglês para Páscoa cristianizada, que se tornou-se o símbolo de ganhar presente e festejos. Mas a origem se deu nessa época, para esse povo, para o povo judeu. E para esse povo, Páscoa é Passover, que significa, sabe o quê? Passar por cima. O dia em que o espírito da morte não nos pôde tocar, porque o sangue do Cordeiro estava sobre nós. É isso que significa Páscoa. Passover. Passar por cima. A lei veio para não salvar o homem. A lei não veio para salvar ninguém. A lei veio para mostrar que alguém precisava substituir o homem, para que o homem pudesse ser essa presença restaurada. Passou mais um tempo.
Houve um período de 400 anos chamado período intertestamentário, onde os profetas não falaram mais. É como se Deus tivesse se calado na história, depois de Malaquias. Mas de repente houve algo na história, onde anjos apareceram e começaram a anunciar dizendo assim: alegrem-se, porque o Salvador chegou. O Salvador chegou. Esse Salvador é o próprio Deus Filho que se fez carne e habitou entre nós. E veja, não é coincidência que o nome dele é chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, certo? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu estou presente de novo. Entenderam? Aquilo que vocês perderam lá atrás, eu estou aqui com vocês agora. Vocês estavam se afogando no rio e eu estava salvo. A única maneira de salvar vocês é eu descendo no livro de vocês. Eu me atirei no rio. Jesus fez isso por mim e por você. Por isso o nome dele é Emanuel. A presença está de volta conosco. Como era? Isso aqui, claro, é desafiador, né? Eu tentar mostrar para vocês como era o homem interior de Jesus. Mas nós precisamos pelo menos tentar entender de uma forma simples como que as coisas funcionam, para a gente se inspirar nele. Primeiro, a mente de Jesus era uma mente o quê? Que conhecia o bem. A Bíblia fala que Deus conheceu o mal, não por praticá-lo, mas por vê-lo. Deus viu o mal acontecer no universo através de Satanás. Tanto que o sentenciou, o julgou, e ele será condenado ao julgamento no branco. Mas a mente de Cristo era uma mente do bem. A consciência de Cristo era uma consciência voltada àquilo que ele ouvia do Pai dele. Porque ele tinha vínculos de amor e de confiança com o Pai dele. Ele era protegido dentro desse vínculo. E acredite, para Jesus Cristo, o homem, esse personagem apareceu também. Está com dúvida? Pega a Bíblia e lê. Esse personagem tentou Jesus. Sabe por que ele tentou Jesus? Porque ele pensou, se deu certo lá atrás, pode dar de novo. Eu enganei uma vez, posso enganar de novo. Ele é homem. E Satanás vem tentar influenciar Jesus. Mas as respostas de Jesus são sempre negativas para com ele, porque o Pai disse outra coisa. Você é feio, o Pai disse outra coisa. Você não pode, você é um fracassado, meu Pai disse outra coisa. Você é o último, você é deixado de lado, meu Pai disse outra coisa. Você não é especial, o que você tem? Meu Pai disse outra coisa. Eu estou parafraseando as respostas de Jesus. Ele falou assim: eu vivo, eu creio, eu me conscientizo naquilo que eu ouço do Pai. Como tem sido a tua vida? Quais têm sido as tuas respostas para a tua consciência? Aqui? Ou aqui? Jesus, como homem, foi tentado, mas não deu ouvidos a Satanás, porque conhecia a palavra, Deus, o Pai, o Espírito da lei. Ele sentia-se amado pelo Pai e era consciente dessas verdades. Por isso ele esvaziou-se de si mesmo, submetendo-se totalmente ao Pai, assumindo a forma humana em sua totalidade, com a exceção da natureza pecaminosa, porque ele não era conhecedor do mal. Esse era o homem Jesus, conosco, Emanuel. Esse homem, Jesus, Emanuel, ele veio aqui com uma missão. E a missão dele era resgatar a criação especial de Deus, para que ela entendesse o propósito pelo qual ela existe, que é andar na presença. Essa foi a missão dele. Porque a lei já mostrava que o homem sozinho não poderia. Um substituto era necessário. Por isso que ele teve que se fazer carne, como eu e você. Ele teve que sentir dor, tristeza, alegria, fome, sede, como eu e você, para que ele fosse o substituto nosso. E nessa substituição, que é a palavra-chave para você entender a obra de Cristo, ela aconteceu uma grande troca. Uma grande troca aconteceu. E tudo isso em justiça. O universo é testemunha de que foi algo justo. Esse homem Jesus,
na cruz, derramando o sangue dele, foi o justo pelos injustos. E o que ele veio fazer foi fazer uma grande troca. Ele trocou a morte pela vida e nos deu a vida. Ele trocou a nossa maldição. Ele recebeu sobre ele a maldição nossa e nos deu a bênção. Ele recebeu sobre ele a separação da presença para restaurar a presença. O que vocês acham que Jesus quis dizer quando ele disse: meu Pai, por que me abandonaste? Eu não sei se tem ideia da dimensão disso, mas eu creio que esse foi o momento mais triste da existência de Jesus. O momento onde ele teve que ficar ausente da presença do Pai, porque naquele instante todo o pecado meu, teu, maldição meu, teu, todas as nossas transgressões e iniquidades estavam vindo sobre o substituto nosso. Meu Pai. Vocês têm noção do que é isso? Por que ele falou isso? Por que ele reclamou, entre aspas, no único momento? Porque o momento mais doloroso para ele foi quando ele perdeu a presença. Mesmo que fosse por alguns segundos, alguns minutos, aquilo para ele era doído demais. Porque ele entende que viver na presença é a essência dele. Toda a condenação nossa de iniquidade, pecado, transgressões e maldições estava vindo sobre ele nessa hora. E ele troca então a nossa escravidão, toma sobre ele e nos oferece uma liberdade. Ele recebe a nossa rejeição e nos dá uma aceitação. Ele recebe a nossa condenação e nos oferece a sua justiça. O substituto nosso. Aqui na cruz acontece algo chamado dupla imputação. Sabe o que é imputação? Amputação é o contrário, né? Tipo, eu vou cortar esse meu braço e tirar fora. Eu estou amputando o meu braço. Imputar é eu colocar o braço. Digamos que eu não tivesse o braço e fosse me colocado, implantado um braço. Esse braço estaria sendo imputado em mim. Então na cruz acontece uma chamada dupla imputação. O que é isso? Primeiro, a Jesus é imputado, é acrescentado, é colocado sobre ele toda a nossa culpa pela iniquidade, pecados, transgressões e maldições, desde o começo até o fim. Desde o primeiro homem até o último. Mas a nós é imputado todo o mérito dele, de ter cumprido toda a lei, toda a justiça dele, todo o amor dele, toda a misericórdia, toda a bondade, toda a generosidade, todo o amor que o Pai tem por ele. Para nós. Acredite, gente, o Pai ama eu e você, tanto quanto Jesus. Vocês têm noção do que é um negócio desse? É difícil de acreditar, né? Nós precisamos então receber essa verdade em nós e acessar a nossa consciência nesse lugar e viver essa verdade. Viver essa verdade. Como é que se vive essa verdade? Quando o inimigo chegar e falar na tua mente que você não é, você vai responder assim: meu Pai diz que é. Eu não sou. O inimigo diz para você e você responde para ele: o meu Pai diz que eu sou. Essa é a vitória. Mais que vencedor, vida em abundância. Vocês acham que é o quê? Fica andando só de carrão aí? Vida em abundância é isso. Uma vida que transborda, que vaza para fora de nós e toca outros, porque é muito grande. A nós é imputado tudo que era dele. Jesus sofreu a dor do abandono na cruz, dessa forma nos oferece a resolução definitiva para todo tipo de carência de amor e de valor do homem. Ou seja, ele oferece Deus de volta para nós. Acredite, você, Jesus é tudo que você precisa. Acredite você, essa é uma outra mensagem que eu estou trabalhando. Jesus é suficiente. Suficiente para tudo. Não só para salvar você da condenação eterna que se dará no julgamento do trono branco.
Não estou falando só disso. Estou falando para tudo. Olha esse desenho aqui. De um lado nós temos a humanidade condenada pelo pecado, morta no espírito, ausente de Deus. Do outro lado nós temos Deus Pai, justo, santo e amoroso, mas justo, precisa exercer a justiça. E no meio, o mediador, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Esse Cristo Jesus, o mediador, recebe sobre ele toda a ira de Deus devido ao pecado, ou seja, foi uma sentença em justiça, aquilo que era legal, aquilo que precisava ser executado, que não podia ser negligenciado ou colocado panos quentes, precisava ser executado. Deus executa tudo sobre Cristo, que funciona como um escudo para mim, como um escudo para mim e para você. Agora perceba, isso aqui a Bíblia, a teologia chama, sabe o que é isso? Propiciação. Propiciação é extinguir a ira de Deus devido ao pecado, declarando o homem justo e santo diante de Deus. Toda a obra redentora foi executada pela Trindade, sem nenhuma participação do homem, que depois é convidado a colher os benefícios. Vocês percebem que esse vínculo aqui, envolve apenas Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo nele? Lembra que veio como forma corpórea sobre Cristo? Você acha que foi só um enfeite na Bíblia aquilo? Só para você ficar desenhando uma pombinha branca vindo sobre Jesus? Era necessário que o Espírito de Deus estivesse com ele, porque foi o Espírito de Deus que o ressuscitou. É o mesmo Espírito que está dentro de nós e que nos ressuscitará um dia. Nós seremos ressurretos pelo mesmo Espírito. Isso chama-se propiciação. E Jesus leva sobre ele toda a ira, de modo que quando ele recebe e ele diz, está consumado, é uma declaração legal, formal, diante do universo, de que nós podemos voltar para o Pai, que nós podemos voltar para a presença, de que nós podemos voltar para o nosso propósito de existir. Como sabemos que Deus aceitou esse sacrifício? Como nós podemos ter certeza disso? Tudo que está na lei, gente, de Moisés, são sombras de um bem vindouro que viria na nova aliança, que é Cristo. E na lei existia um dia muito importante dentro do povo de Deus, chamado Israel. Existia o dia da expiação, que era um dia do ano, onde o sumo sacerdote entrava pelo tabernáculo, depois pelo templo, e ele adentrava um lugar chamado Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava. E lá ele oferecia o sangue do cordeiro que foi imolado. Só que o povo amarrava uma cordinha nele, porque acontecia às vezes do sacrifício não ser de um cordeiro perfeito. E quando o cordeiro não era perfeito, o sangue não era puro. E o que acontecia? Aquele homem, ao entrar na presença de Deus, não numa condição de pureza e santidade, ele era morto. Porque a sentença de juízo que eu mostrei agora vinha sobre ele. Então eles amarravam uma corda para puxar o carinha para fora, caso ele morresse. Mas, se o sumo sacerdote saísse do Santo dos Santos com vida, aquilo era um atestado de que o sacrifício foi aceito e o povo estava perdoado. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrou num lugar de morte, mas saiu com vida, para declarar e testificar a toda a humanidade de todas as gerações: está consumado. Para sempre, para sempre, para sempre. Não precisa fazer mais nada, a não ser crer. Jesus ressurreto. Agora veja esse desenho que interessante. Jesus agora na presença da Trindade, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Note que eu desenhei Deus Pai e Deus Espírito Santo numa forma de espírito, ou seja, algo abstrato, desenhei uma elipse laranja. Mas eu desenhei Jesus diferente. Vocês estão vendo que ele está na forma humana? Jesus deixou de ser o unigênito Filho de Deus e passou a ser o primogênito, ou seja, o primeiro de uma nova criação. Nós, em Cristo, somos uma nova criação de Deus.
E você vai entender isso o dia que você for levado para com Ele, ganhar um corpo glorificado e ter semelhança de Cristo. É tudo isso que Jesus fez por nós. Ele dividiu tudo conosco. Comunhão. Ter coisas em comum. Ter coisas em comum. O que é a salvação, afinal de contas? O que é pregar salvação para alguém? O que é ser salvo, afinal de contas? A gente usa esse termo salvação, mas ela tem uma conotação especial a você não ser condenado. Lá no julgamento do trono branco vai acontecer no final dos tempos, onde Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre. Jesus nos poupou daquela sentença, daquele juízo, certo? Mas quando você está... Imagine que você tem aqui uma pessoa que está com a mente dividida, né? Bem e mal, você tem Deus separado dela, você tem o inimigo influenciando ela, mas você, que é um filho de Deus, consciente da presença dele com você, começa a falar da parte de Jesus para essa pessoa e começa a dizer para ele assim: meu amigo, minha amiga, entenda, Deus existe, Deus é bom, Deus te ama do jeito que você está hoje. Jesus Cristo é a expressão real desse amor por você. Meu amigo, minha amiga, você não está mais sozinho, a presença está acessível. Isso é evangelizar. A presença está acessível. Você pode voltar à tua origem. Você pode voltar ao teu propósito existencial. Quando você fala isso, você está anunciando Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E essa pessoa recebe no espírito dela um milagre, chamado de regeneração. O espírito dela é recriado. A fé é implantada nela, que é a fé salvadora. E isso daqui tudo, que era condenação e a separação, por causa de Jesus Cristo, é retirado. E essa pessoa começa a ter ligação com Deus de amor. Porque ela responde com fé. A ligação dela com o inimigo é cortada, embora ele possa continuar influenciando a vida dela. E acredite, tem muito crente sendo governado pelo maligno através da influência. Muito. E deixando todo esse poder disponível aqui de lado. A salvação, por meio da dádiva da fé salvadora em Cristo, Deus nos dá um novo espírito, sensível a Ele. Eu vou mostrar agora para vocês aqui. A salvação. Na origem, Deus cria o homem a partir dele mesmo, lembram? Façamos o homem. Na salvação, na redenção, Deus entra dentro do homem, que é o Espírito Santo em nós, formando uma família espiritual com vínculos de paz. O cenário nosso hoje, quando você andar na rua, num parque, onde você estiver, uma situação difícil que você vai ter que enfrentar, conscientize-se de algo e acione a tua consciência. Deus está dentro de mim, na pessoa do Espírito. Mas Jesus está do meu lado, e o papai também. E quando você vai com esses três, o medo tem que sucumbir. Tem que cair. Ele precisa cair. Porque é só o perfeito amor que nos lança fora. O homem salvo regenerado. Como que é o homem regenerado? Veja o que acontece. Esse homem, agora, o corpo dele continua igual, corruptível, tem as doenças, morre ainda. A alma desse homem começa a entrar num processo de transformação e regeneração, desculpe. Mas o espírito dele é totalmente pronto, o nosso espírito é totalmente pronto. Não tem mais nada a fazer nele. Tanto que o Espírito de Deus já habita nele. A questão nossa é dar o governo da nossa vida para ele. Mas a gente só vai fazer isso se a gente se conscientizar disso. Porque, além de crer, nós temos que nos conscientizar daquilo. Esse homem salvo, ele estabeleceu de novo vínculos de confiança e amor com Deus. Cortou o vínculo das trevas, embora as trevas ainda possam influenciá-lo na sua mente. Naqueles campos de trevas que eu mostrei para vocês lá. Como agora Deus está com o homem, o inimigo fica por aí. Sabia que aquele texto que fala que o inimigo fica ao nosso derredor, rugindo como leão? Sabe o significado do termo ao derredor? Por aí. O inimigo fica por aí. Porque o maior é aquele que está em nós. Vocês têm noção do que é isso? Se a gente pudesse, fazer agora uma oração bem forte
e dizer assim, Deus abre os nossos olhos para enxergar o reino espiritual. Cara, nós teríamos só adoração aqui, a noite inteira, até parado de falar. Qual a diferença entre ser um filho de Deus e um filho do diabo? Agora está pegando pesado, filho do diabo. Bom, 1 João, capítulo 3, versículo 10, fala que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como assim? Bom, os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça. Eles buscam conhecer e praticar a vontade de Deus através de seus pensamentos, que é uma mudança de mente, através das suas ações e através dos seus propósitos de vida. Os filhos de Deus ama entre a coletividade, entre os irmãos, com um amor do tipo de Cristo, ou seja, um amor incondicional, um amor que perdoa, um amor que se reconcilia. É esse amor que transforma a pessoa e tira da prática do pecado, porque no amor não há pecado. Esse homem recupera a consciência da presença de Deus. Esse homem regenerado, ele recupera você, eu quero que todos que estão aqui hoje são regenerados, tem um espírito recriado por Cristo, e onde habita o Espírito de Deus que nos guia toda a verdade. E a verdade não é um argumento, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. E o Espírito Santo vem nos guiar para quem? Jesus. 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 Só que nós não paramos para escutar Ele. Só que esse homem que foi regenerado, que recebeu o milagre da regeneração, ele tem dois tipos de comportamento que são bem perigosos, e agora eu estou parafraseando a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens diz que haviam 5 virgens nécias e 5 prudentes, certo? 5 é um número que significa responsabilidade humana. Papel do homem. 5. Ação do homem. 5 Deus. Ação, obra, atitude, nossa. Não é de Deus, é nossa. A parábola das 10 virgens está dizendo que dentre um povo que recebeu uma revelação, existirão 5 de um tipo e 5 de outro tipo. Um chamado de sensato e outro de insensato. Vamos ver como é que funciona isso. O que é o homem sensato? O homem sensato é aquele que recebeu a revelação de Cristo e aprendeu a viver consciente de que Cristo está com ele todo o tempo. Isso faz dele discípulo. Isso faz dele alguém ensinável. Isso faz dele alguém que tem domínio próprio, que bata a carne, que vive no Espírito, porque ele sabe que Cristo está com ele em todo lugar, em todo o tempo. O homem prudente, salvo, é sensato porque ele é consciente da presença de Deus. Veja aqui, ó, a mente dele continua sendo dividida entre o bem e o mal, só que ele tem uma ligação de amor com Deus por causa de Cristo. Isso quer dizer que ele se submete a Deus, ou seja, ele se dá, isso se dá no nosso espírito por revelação. Tá? Agora, observe essa seta que está destacada com riscos vermelhos ali. O que essa seta está dizendo? Ela está dizendo que primeiro Deus veio, esse homem se revelou, ele o salvou. Mas agora aquele homem se volta para Deus em resposta a ele. É aqui que entra a consciência da presença. Porque a consciência da presença é o óleo das virgens. É você poder dizer assim, esse papel é meu. Porque a consciência é um atributo que o Senhor me deu. E eu vou me conscientizar de que o Senhor está comigo. Esse é o meu propósito existencial. E eu viverei por fé. Porque você está comigo. Tudo posso naquele que me dá força. Esse é o homem sensato, consciente da presença de Deus conosco. Isso ativa a nossa fé, nos impulsiona ao tipo de vida que Jesus prometeu, abundante, transbordante, crescente. Esse é o, entre aspas, crente espiritual, fecha aspas, dirigido e submisso ao Espírito de Deus pelos vínculos de amor que possui com Cristo. Essa condição, essa consciência direciona a produção de frutos do Espírito da vida da pessoa, que acontece naturalmente, sem fazer força. Simplesmente porque a presença de Deus está com ele. E ele é consciente disso. Não quer dizer que ele não tenha, que o inimigo não tenta influenciar ele, mas ele diz não para o inimigo, porque Deus falou outra coisa. Mas nós temos o insensato. E eu preciso falar um pouco do insensato para vocês.
Porque é um grande perigo que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que existem homens de ânimo dobre, lembram? Que existem mentes divididas, que se deixam levar por qualquer vento. Esse é o homem insensato. Você está vendo que a seta da resposta dele para Deus está apagada ali? É uma linha tracejada porque ela não existe. Ela é invisível, está faltando. Isso quer dizer que esse homem, por algum motivo, ele está tão distraído com essa vida, ele está tão preso a essa vida e as coisas dessa vida, que ele decidiu que ele não ia viver consciente de que Deus está com ele. Embora seja todo o propósito existencial esse. Ele decidiu não viver. Por ignorância, por qualquer outro tipo de argumento, ele decidiu não viver isso. E esse homem então fica sujeito a influências do maligno, que acabam prendendo ele, escravizando ele, mesmo ele estando dentro de uma igreja, por exemplo. Ele pode estar 25 anos, 30, 40 anos dentro da igreja, com uma vida de escravo. Ele é não consciente da presença, ele tem um ânimo dobre. Ora ele ouve a Deus de vez em quando, mas ele ouve também o inimigo, ele ouve a carne dele, ele ouve as pessoas de fora, ele ouve o mundo, ele ouve um monte de gente. Enquanto ele foi chamado para viver na presença do Pai, na presença de Cristo, ouvindo o Pai, ouvindo Cristo. Se você não ouvir Deus todo dia, você vai ouvir outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser você mesmo, o diabo, o mundo e as outras pessoas que estão dominadas pelo diabo. Ou seja, você vai ter falta de algo que é insubstituível para você. Você foi criado para ouvir Deus e para falar com Ele todo dia. Esse era o modelo do Éden. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas se entenderam o que é ser um insensato, um tolo. O óleo das virgens era algo pessoal e intransferível. Ninguém podia pegar o óleo do outro e dividir. Cada um tinha que ser o seu. E aquelas que não tinham o seu óleo, quando o noivo voltou, ele falou assim para elas: apartem-te de mim, porque eu não conheço vocês. Eu não tenho relacionamento com vocês. Quem são vocês? O homem sensato está no mesmo caminho do homem da queda. Vou finalizar para aqui, não vou ler tudo. Mas o fato é que esse homem sensato, ele está no mesmo caminho daquele homem que caiu lá em Gênesis, lá atrás. Ele está duvidando de coisas de Deus, afastado da presença de Deus e dando ouvidos de uma forma muitas vezes inconsciente a tudo aquilo que o inimigo fala para ele, seja através de outras pessoas, do mundo ou das fragilidades dele mesmo. É um caminho perigoso. Não se brinca com isso. Um dia nós seremos esse homem aqui, glorificado, onde Jesus nos restaurará um corpo incorruptível como o dele. E nós estaremos com Deus, com Jesus, no reino de Cristo, reinando com Ele, galardoados com Ele. Esse é o projeto de Deus para nós. Mas tudo isso se dá na presença. Tudo isso se consuma na presença. E tudo isso só faz sentido na presença. Porque nós temos que ser conscientes disso e crer nisso. Por que vocês se demoram tanto em compreender e em crer? Disse Jesus. Onde tem estado a sua consciência? Quem que você vai ouvir? A grande verdade é que nós somos muito distraídos. Sabe, as pressões e as coisas desse mundo que o inimigo mesmo coloca para nos cegar, nos torna totalmente distraídos e cegos. Teve um dia que eu estava orando, gente, não tem nada errado orar, eu oro em línguas também, e eu estava orando tanto, falando tanto, que Deus falou assim: pare! Pare de falar tanto. Agora se aquieta e me escute. E eu aprendi a orar num nível muito superior. Hoje eu falo bem pouco com Deus, mas eu fico antenado para ouvir Ele falar. E você tem que ser consciente de que Ele está presente em todo o tempo.
toda hora, em todo lugar. Ou você acha que Jesus fica na tua casa ou fica aqui na igreja quando você vai trabalhar? Se o propósito existencial dele foi restaurar a presença dele com você, a comunhão dele, ter coisas em comum, ter sonhos em comum, ter propósitos em comum, ter valores em comum, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu postei hoje nos grupos, não sei se vocês... Quantos de vocês leem o que eu posto no grupo? Só eu. Não tem uma porçãozinha. Enquanto eu estava postando hoje para vocês nos grupos, eu estava na presença dele. E tudo que ele estava falando para mim, eu estava postando para vocês. Ele falava para mim algo, eu postava para vocês. Ele falava mais algo, eu postava para vocês. E vou dizer para vocês, eu entrei naquele lugar secreto meu com Jesus, e eu não preciso só estar no lugar secreto para estar consciente da presença, tá? Eu estou consciente da presença dele agora, nesse instante. Mas eu não sei, mas a Bíblia fala que existe um lugar secreto. E cada um de nós temos que encontrar o nosso lugar secreto. E eu não sei por que Deus quer que tenha esse lugar secreto. E existe algo especial nesse lugar secreto. Encontre o lugar secreto de vocês desesperadamente, urgentemente. Pergunte para ele: Jesus, onde que o Senhor quer se encontrar comigo de uma forma especial? Não que o Senhor não esteja agora comigo. Eu sei que eu posso te ouvir e falar com o Senhor agora, mas aonde que é o lugar especial nosso? E quando você descobrir esse lugar, você vai para esse lugar secreto. E o teu Pai que vê você em secreto te recompensará. A Bíblia fala isso. Eu não estou falando só de orar. Eu não estou falando só de jejuar. Estou falando de ouvir Deus. Eu entrei naquele lugar hoje, cansado, desanimado, frustrado com algumas coisas. De repente eu falei assim: ô Pai, Jesus, Espírito Santo, os senhores são tremendos, Deus, hoje eu estou animado. Falei a verdade. Ele é testemunho, um dia ele vai contar para vocês. É verdade mesmo, ele falou isso. Eu sempre, o meu ânimo significa cheio do Espírito. Estar animado, cheio do Espírito. Eu fiquei animado na hora. Eu falei: nossa, tudo aquilo que era problema para mim se tornou pequeno agora. Eu estou na presença grande. Estou na presença grande. E eu vou sair daqui nessa presença grande. Eu compartilhei com vocês um pouco daquela presença. Onde tem estado a tua consciência? A quem você tem dado ouvidos? Qual a presença que você tem conscientizado na sua vida? Entendam algo, gente. Na nossa vida, na nossa existência, existe Deus e ausência de Deus. Só isso que existe. Deus é Deus, acabou, é único. Agora, a ausência de Deus existe diabo, mundo, pessoas, circunstâncias, um monte de coisa. Quem vocês ouvem? Quem é real para vocês? Precisamos desenvolver a consciência. Gente, a consciência é algo que se desenvolve, assim como a fé. Você sabia que a fé cresce? Sabia que a fé é como um músculo? Se você não exercitar, ela não cresce? Como que a tua fé cresce? Quando você se torna consciente de que Deus está com você, tudo que Ele fala para você é real. Fé é ouvir o que Deus fala e responder com obediência. Isso é fé. Ah, eu creio que eu vou ter um carro novo. Ok, meu irmão, você crê numa fé humana. Ok? Isso também é bom. Mas isso não é fé bíblica. A fé bíblica é assim: você está lá no teu lugar secreto e o papai vem para você e fala assim: puta, um carro novo. E você não tem como comprar uma bicicleta usada, vara circular. Mas Deus falou, Ele vai cumprir. E você se conscientiza da presença dEle e da verdade daquilo que Ele falou. Quando você menos esperar, aquilo se torna real para você. Isso é fé. É desse nível de fé que eu estou falando. Baseado naquilo que Deus fala para você. Não existe fé bíblica sem ouvir Deus. Sem ouvir a palavra de Deus. Não existe. É tudo fé humana. É tudo acreditar no seu próprio potencial. É tudo pensamento positivo. Isso tem lá o seu valor. Mas eu estou falando de algo muito maior. Infinitamente maior. Viver com a consciência da presença é um estilo de vida. Essa palavra não é para se sentir um arrepio, um calafrio ou cair. Essa palavra é para você interiorizar ela e sair daqui com uma vontade de dar um abraço em Jesus, ao ponto de dizer para Ele assim: me espere até amanhã cedo. Me espere até amanhã cedo, que eu vou andar com o Senhor.
Eu vou andar consciente que o Senhor está comigo. Consciência da presença se fundamenta na fé e não em sentimentos. Não se trata de sentir Jesus com você. Trata-se de crer que Jesus está com você. Acessando a tua consciência, na verdade revelada de Deus, que falou que eis que estou convosco todos os dias até o fim. Aquele que falou é fiel para cumprir. A consciência da presença nos conduz a um lugar onde tudo é possível. Você acredita que tem alguma coisa impossível para Deus? Se você andar na presença dele, o que vai acontecer? Você estará exposto a um ambiente onde tudo é possível. Eu fico olhando a vida dos discípulos andarem com Jesus. E tinha uma multidão de 5.000 pessoas. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos, isso? Ou é o contrário? Eu sempre confundo os pães e peixes. Sim. 5 pães e 2 peixinhos. Mas havia algo diferente ali. Havia a presença de Deus. E o que a presença de Deus faz? Me dê o que você tem, porque eu sou suficiente. E a presença de Deus faz o quê? Alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Não se trata do quanto você tem, da tua capacidade. Trata-se do quanto você vive com Ele, do quanto você anda com Ele. Trata-se disso. Ministre uma célula tua com a consciência da presença. Faça um teste. Mas ministre uma célula, se prepare e diga assim: Jesus, é hoje, consigo. Você pode até nem ver nada aparente de arrepios nas pessoas, mas quando você faz com Ele, porque o objetivo da tua existência é fazer as coisas com Ele, comunhão. Não é para você fazer sozinho. A queda do homem foi fazer as coisas sozinho, e continua sendo até hoje. Quando você faz com Ele, existe algo no interior das pessoas que está sendo gerado, que você não vê. Um dia essa pessoa vai chegar e vai te agradecer. Você nem sabe o que você fez. Mas tudo que te importa é estar com Ele. No último dia da tua vida, se soubesse que fosse amanhã, o que você queria que estivesse com você? A tua família, muito dinheiro, o melhor hospital do universo, com toda a tecnologia, com nanotecnologia, ou Jesus? Qual a presença mais importante? Não estou dizendo que a família não é importante, mas qual a mais importante? Nós vamos ter lutas nessa vida? Bom, ele já falou que sim. Isso não é novidade para nós. Teremos lutas? Sim. Deus não prometeu vida fácil. O que Ele prometeu para nós? Estarei convosco. Estarei convosco. Cristo em e entre nós, a esperança, a garantia de realização da glória. Colossenses 1,26. Mas o texto diz assim: Cristo em nós, a esperança da glória, ok? Esse texto está dizendo assim, que Cristo em nós, que é o Espírito de Cristo, é um dos nomes do Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, você sabe? O Espírito de Cristo em nós e entre nós. É a esperança e garantia. Você tem noção da importância da palavra garantia? Deus garantindo algo para você? E garantia de realização da glória. Sabe o que é glória? Glória é a presença completa de Deus conosco. Em outras palavras, esse texto está dizendo assim, que Cristo em você, na aliança que você tem, é a garantia de que a Trindade anda com você do teu lado todo o tempo, toda hora. Você pode viver cada dia como se nada fosse um milagre, ou você pode viver a cada dia como se tudo fosse um milagre. Qual que é a escolha tua? Que tipo de vida você quer ter? Jesus falou em Mateus capítulo 28, 20: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já faz alguns anos que eu tenho vivido essa mensagem, que não é uma mensagem para ensinar necessariamente só, para te provocar uma vida diferente, te convidar a um desafio de vida. E quando eu preparei essa mensagem,
e eu e a Fer nos propusemos a ministrá-la a vocês, eu confesso que eu fiquei um pouco receoso, porque de repente para alguns isso é muito revolucionário, né? Isso é muito audacioso. Então eu pedi para Jesus, eu estava andando num parque, e eu pedi para Jesus assim, bem rapidinho, tá? Minhas orações são curtas e objetivas, até no culto. Não consigo florear muito. Eu falei, Jesus, o Senhor sabe o que está acontecendo no nosso coração, nós temos uma história nossa, mas essa história é só para nós, só eu e você mesmo, e a minha casa, que eu tenho falado, ou essa história é para falar para os outros? Que tem coisas que Deus vai dar só para você, e tem coisas que Deus vai falar para você falar para os outros. E eu falei para Jesus, eu preciso que o Senhor me dê uma confirmação de que o Senhor concorda de que essa palavra seja ensinada a outras pessoas, seja falada, seja contada a outras pessoas. Eu preciso que o Senhor me confirme isso. Eu fiz essa oração bem breve, dei só uma volta na lagoa. Porque afinal de contas eu não fui lá para andar, fui lá para orar. Passo lento. Voltei naquele mesmo dia para casa. Jantamos, conversamos em família, normal. Conversei um pouco com a Feira antes sobre alguns assuntos nossos. E fomos dormir. Nesse mesmo dia. Eu fechei o meu olho e dormi. O quarto estava tudo escuro. Mas de repente eu sinto um certo movimento esquisito na cama. Quando eu olho para o lado, eu vi a cabeça da Fê. Em vez de estar deitada no travesseiro assim, né? Ela estava assim. Eu abri um olho, o outro estava fechado, dormindo. Falei, abra o outro olho. Falei, Fer, o que você está fazendo com essa cabeça desse jeito? E ela com o olho regalado, assim, tem um anjo do teu lado. A cama estava aqui, eu estava deitado no meu criado mundo aqui é a circulação, né? E ela com a cabeça assim, olhando assim, tem um anjo do teu lado. Não é um anjo, não, é o próprio Senhor Jesus. Está do teu lado. E depois ela me contou que o quarto estava iluminado nessa hora. Era como se as luzes estivessem acesas. Para mim não. Para mim estava tudo escuro. E quando ela falou isso para mim, eu me virei na expectativa de ver Jesus, é óbvio. E não ouvi. E fiquei de bico. Fiquei de bico e falei, por que o Senhor não se revelou a mim? Não se mostrou a mim também? E ele me respondeu na hora no meu coração, porque você não precisa me ver, você só precisa viver consciente da minha presença. Depois que eu recebi um endosso desse, o que eu vou fazer? Eu vou falar disso para todo mundo. É um convite a um estilo de vida diferente. É um estilo a voltar à essência da tua criação e a plenitude daquilo que Jesus veio fazer. Se tornar o Deus